Introdução. Imagine que você decide passar um feriado tranquilo com sua família numa cabana isolada, longe da agitação da cidade. Tudo está perfeito até que 4 pessoas desconhecidas surgem à sua porta, com armas improvisadas e uma missão urgente. Você deve sacrificar um membro da sua família para impedir o fim do mundo. Essa é a premissa instigante de Batem à Porta 2023, dirigido por M. Night Shyamalan, conhecido por obras como Sexto Sentido, Sinais e A Vila. Hoje vamos explorar essa história, destrinchar seus simbolismos, discutir suas mensagens e refletir sobre as escolhas impossíveis impostas aos protagonistas. Prepare-se para mergulhar nesse thriller psicológico repleto de dilemas morais e simbologia apocalíptica. Sinopse completa. Alerta de spoilers. A trama começa quando Eric, Andrew e sua filha adotiva, Wen, viajam para uma cabana isolada no meio da floresta, buscando um momento de tranquilidade em família. Tudo parece perfeito até que Wen, enquanto captura gafanhotos perto da cabana, é abordada por Leonard, um homem gentil, mas intimidador. Ele tenta ganhar sua confiança, mas o comportamento suspeito do homem e o surgimento de outras 3 pessoas armadas deixam a garota em alerta. Assustada, Wen corre para avisar seus pais, e é nesse momento que a história dá sua guinada sombria. Leonard e seu grupo, Sabrina, uma enfermeira, Adriane, uma cozinheira, e Redmond, um homem de comportamento rude, cercam a cabana e pedem para entrar. Eles afirmam que têm uma missão extremamente importante: evitar o apocalipse. Segundo eles, o mundo está à beira da destruição, e para salvar a humanidade, a família precisa fazer um sacrifício inimaginável. Eric, Andrew e Wen devem decidir quem entre eles será sacrificado pelos outros 2, e a decisão precisa ser tomada voluntariamente. Caso não escolham, o mundo será consumido por uma série de catástrofes que irão dizimar a população. Naturalmente, o casal acredita que tudo não passa de um delírio ou um ato de fanatismo religioso. Andrew, especialmente, desconfia das motivações do grupo, sugerindo que eles os escolheram propositalmente por serem um casal homossexual. Leonard tenta convencê-los de que não tem nenhuma intenção de prejudicá-los por preconceito e que sequer sabiam quem encontrariam na cabana. Ele insiste que todos os membros do grupo foram guiados por visões inexplicáveis que os levaram até ali. Cada vez que a família se recusa a tomar uma decisão, Leonard e seus companheiros dizem que uma praga será liberada como punição. O desespero aumenta quando, após a primeira recusa, Redmond é sacrificado pelos próprios companheiros. Logo depois, Leonard liga a televisão, e a família assiste a notícia sobre um tsunami devastador que atinge a costa, matando milhares de pessoas. Mesmo com as imagens chocantes, Andrew permanece cético, acusando o grupo de manipulação e argumentando que os vídeos podem ter sido pré-gravados. A tensão cresce quando Adriane e Sabrina também são sacrificadas, liberando mais pragas, uma pandemia mortal e quedas massivas de aviões em todo o mundo. Eric, por outro lado, começa a questionar sua descrença inicial. Ele se lembra de uma visão que teve no momento do primeiro sacrifício e começa a acreditar que as palavras do grupo podem ser verdadeiras. Enquanto isso, Andrew tenta encontrar uma saída. Ele recupera sua arma, que estava no carro, mas descobre que os pneus foram furados pelos invasores, impedindo qualquer chance de fuga. Em um confronto final, Leonard revela que sua morte será a última antes que o apocalipse tome conta de tudo. Ele explica que após seu sacrifício, a família terá poucos minutos para tomar uma decisão definitiva. Leonard se sacrifica e o céu começa a escurecer, enquanto raios e tempestades devastadoras surgem, sinalizando que o fim está próximo. No momento mais emocional do filme, Eric convence Andrew de que ele deve ser o sacrifício. Ele acredita que seu amor puro como família foi o motivo de terem sido escolhidos e que seu sacrifício garantirá um futuro para Wen. Relutante, Andrew atira em Eric, salvando o mundo e interrompendo as catástrofes. Em seguida, Andrew e Wen deixam a cabana e encontram o carro dos invasores, onde descobrem mais detalhes sobre suas vidas e percebem que eles aparentemente falavam a verdade e acreditavam em sua missão. Eles param em um restaurante e assistem ao noticiário, que confirma que os desastres cessaram completamente. Reflexões e teorias. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Um dos elementos mais marcantes do filme é a representação simbólica dos 4 invasores como os 4 cavaleiros descritos no livro do Apocalipse. No entanto, o filme subverte a interpretação tradicional, mostrando que esses cavaleiros não são agentes de destruição, mas sim aspectos da humanidade. Amor e sacrifício. O sacrifício de Eric é o ponto culminante de Batem à Porta e carrega uma carga emocional profunda que transcende o próprio enredo,
inserindo-se em reflexões universais sobre amor, sacrifício e redenção. A decisão de Eric não surge como um ato de obediência cega a um Deus tirânico ou ao medo do apocalipse, mas de um amor altruísta e puro que visa garantir um futuro para Andrew e Wayne. Nesse momento, o filme nos convida a pensar sobre o que significa amar profundamente e o quanto estaríamos dispostos a sacrificar para proteger aqueles que amamos. Essa escolha ressoa com o conceito cristão de sacrifício redentor, mais notavelmente com o sacrifício de Jesus Cristo, que, segundo a teologia cristã, deu sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Assim como Cristo aceitou sua morte não por obrigação, mas por amor à humanidade e pela esperança de um futuro melhor, Eric também aceita o papel de mártir para garantir que Andrew e Wayne não apenas sobrevivam, mas prosperem em um mundo reconstruído. Ambos os sacrifícios compartilham uma semelhança essencial. São atos supremos de amor que transcendem a própria vida, priorizando o bem-estar e a sobrevivência do próximo. Ceticismo vs. fé. A dinâmica entre Andrew e Eric reflete um confronto entre ceticismo e fé. Andrew é racional, recusando-se a acreditar em um plano divino. Eric, por outro lado, é mais espiritual, vendo sinais de algo maior. Essa tensão é o coração do filme, levantando questões sobre como navegamos entre o que podemos provar e aquilo em que escolhemos acreditar. Críticas à religião. O conceito de sacrificar vidas inocentes para satisfazer ou aplacar a ira de uma divindade tem raízes profundas nas culturas e religiões antigas, muitas das quais viam o sacrifício humano como uma maneira essencial de restabelecer a ordem no mundo ou obter favor divino. Povos como os astecas, maias, fenícios e cartagineses, entre outros, realizavam sacrifícios humanos em rituais elaborados para deuses ligados à fertilidade, ao sol, à chuva ou à guerra. Essas práticas eram entendidas como um meio de garantir boas colheitas, vitórias em batalhas ou a continuidade do ciclo da vida. Por exemplo, os astecas acreditavam que os sacrifícios humanos eram necessários para manter o sol em movimento e evitar o fim do mundo. Os fenícios, por sua vez, sacrificavam crianças ao deus Baal em momentos de crise, como períodos de fome ou guerra, em busca de proteção ou alívio. Tais práticas, embora hoje consideradas bárbaras, eram baseadas em sistemas de crenças profundamente enraizados, nos quais a vida de uma pessoa era vista como uma moeda de troca para manter o equilíbrio entre o divino e o humano. Batem à Porta dialoga diretamente com essas tradições ao apresentar a ideia de que uma família deve escolher sacrificar um de seus membros para evitar um apocalipse. Embora ambientado em um contexto contemporâneo, o filme revive a lógica de que o sangue derramado é necessário para apaziguar uma força maior. Essa narrativa evoca um desconforto moderno, pois, apesar de estarmos em um século que celebra o progresso científico e a razão, o filme nos desafia a confrontar até que ponto essas práticas podem ser lidas como resquícios de um passado que ainda ressoa em certas crenças e ideologias. Diferenças entre o livro e o filme. O livro Chalé no Fim do Mundo, de Paul Tremblay, tem um desfecho mais ambíguo e sombrio. Nele, Wes morre acidentalmente, e o casal decide rejeitar o sacrifício, aceitando o apocalipse. Shyamalan optou por um final mais esperançoso, focando no amor e na redenção, uma escolha que gerou divisão entre os fãs da obra original. Os 4 invasores poderiam estar mentindo. Uma teoria interessante é a de que os 4 invasores estavam mentindo sobre suas visões e motivações, usando o apocalipse como uma farsa bem elaborada para justificar sua presença e atos violentos. O detalhe de Redmond ter um histórico de agressão contra Andrew no passado levanta suspeitas de que ele, de fato, conhecia a família e pode ter recrutado os outros 3 para uma trama de vingança. Leonard menciona trabalhar como bartender e Adrienne como cozinheira. Esses detalhes sugerem que o grupo poderia ter um vínculo prévio e que o ataque à cabana foi planejado com o objetivo de manipular e aterrorizar a família. Além disso, o comportamento orquestrado dos invasores levanta a hipótese de que eles tenham arquitetado cuidadosamente cada passo do plano para parecer legítimo. A escolha de criar armas rudimentares, a coordenação exata dos horários para ligar a televisão e apresentar as pragas, e a insistência em manter o casal cativo apontam para um esquema que depende mais de controle psicológico do que de fatos sobrenaturais. A relação de Redmond com Andrew poderia ter servido como gatilho para o plano, com os demais membros do grupo sendo cúmplices motivados por ressentimento, fanatismo ideológico ou até uma promessa de alguma recompensa. Nesse cenário, o apocalipse seria apenas uma fachada conveniente para encobrir suas verdadeiras intenções, punir o casal e satisfazer suas próprias agendas, mascaradas sob a ilusão de um propósito maior. Conclusão.
Batem a Porta é um filme que vai além de seu suspense superficial, mergulhando em dilemas morais, simbolismos religiosos e questões sobre a natureza humana. Ele nos desafia a refletir sobre até onde iríamos para salvar aqueles que amamos e sobre o que significa acreditar em algo maior do que nós mesmos. Seja você um cético como Andrew ou um crente como Eric, o filme deixa uma coisa clara. Em tempos de crise, nossas escolhas definem quem somos. Qual seria a sua escolha? Compartilhe sua opinião nos comentários. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais análises e teorias como essa. Até a próxima!